Olá, como vocês estão? Bora estudar química? Essa é uma aula sobre distribuição eletrônica. E antes de começar essa aula, eu recomendo que vocês tenham uma noção sobre modelos atômicos, lá o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. O Bohr ele vai falar sobre níveis eletrônicos de energia e também tem uma ideia sobre a estrutura básica do átomo, que o átomo é constituído por prótons, nêutrons, elétrons e como isso está organizado num núcleo pequeno e positivo e numa eletrosfera grande e negativa. Essa aula é sobre como os elétrons se organizam na eletrosfera, essa região aqui do átomo. Sabendo isso, a gente começa a estudar partindo do modelo atômico atual, que é o modelo quântico ondulatório, onde cada elétron pode ser caracterizado por um conjunto de 4 números quânticos. Para a construção do diagrama de Linus-Pauling, que a gente vai usar nessa aula, a gente precisa, eu considero importante a gente ter uma noção do número quântico principal e do secundário, e são esses dois que a gente vai abordar nessa aula. O número quântico principal, o primeiro número quântico, representado pela letra N, ele fala sobre a distância do elétron ao núcleo. E existem diferentes camadas, K, L, M, N, O, P, e a cada um a gente atribui um número quântico. Em cada uma dessas camadas, desses níveis, ela comporta um número máximo de elétron, que é definido pelo valor 2n², um número máximo teórico. Aqui, agora a gente vai substituir esse n. Aqui o primeiro, 2, n é igual a 1 por 1 ao quadrado, isso vai ser igual a 2. E a gente vai fazer assim sucessivamente. Se você fizer aí numa folha que você tenha ao lado do dispositivo que você está assistindo essa aula, você vai chegar aos seguintes valores. N igual a 2, 8, que vai ser 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, 18, 32, e aqui novamente 2, 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50, continuando aplicando a fórmula 2n², aqui a gente vai encontrar 72 e 98. Esses são os valores teóricos. Na prática, como o número de elementos que encontramos na natureza são finitos, a gente vai usar uma quantidade um pouco diferente. Para a camada K, n igual a 1, 2, nível 2, 8, 18, 32, até aqui o real e o teórico está batendo. Agora, quando a gente chega lá no nível 5, repete o 32, no nível 6 volta para o 8 e no nível 7, volta para o 18 e no nível 7 volta para o 8. E são esses valores aqui que nós vamos usar lá na construção do diagrama de Linus-Pauling e ao longo dessa aula. O próximo número quântico é o número quântico secundário. Tem o nível N e tem o subnível. Ele vai variar, começa em 0 e vai até n-1, referente a cada... Esse N sempre a gente está falando do nível. E os subníveis, ele tem um número, ele é representado por uma letra. Quando o valor de L é 0, a letra é S, 1, P, 2, D e F. Assim como para os níveis a gente tinha uma fórmula para calcular o número máximo de elétrons, o mesmo acontece no subnível, que é 2L mais 1 vezes 2. Vou mostrar aqui o exemplo com o L igual a 0. 2 vezes 0 mais 1, 2 vezes 0, 0 mais 1, 1, 2 vezes 1, isso vai ser igual a 2. Vezes, colocar aqui um xizinho para não causar confusões.
Então, aqui ficou 2. Aplicando a fórmula, substituindo o L por 1, a gente vai encontrar 6, 10 e 14. Preste atenção nesses números e nessas letras que nós vamos usar para a construção do diagrama de distribuição eletrônica. Agora, fazendo um paralelo entre o nível e o subnível, vamos lá, a gente tem aqui no nível 2, vamos memorizar nível 2, camada K, o máximo 2 elétrons, lembrando aqui a quantidade real, não teórica. Nível 2, 8, 18, 32, repete o 32, o 18 e o 8. E agora a gente vai preencher aqui com cada nível com subníveis. E a gente vai preencher na ordem S, P, D e F. De novo, o processo de memorização, o máximo de elétrons do subnível S são 2, do P 6, D 10, F 14. Então a gente tem aqui, ó, o nível 1, ele comporta um máximo 2 elétrons. Começa a preencher os subníveis. S, o S comporta 2 elétrons, fechou, não vai ter mais nenhum outro subnível no nível 1. Nível 2 comporta um máximo de 8 elétrons. Então, a gente vai lá, S, máximo 2, P, máximo 6, 2 com 6, 8. Nível 3, um máximo de 18 elétrons. Vamos completando com subníveis S, P, D. 2 com 6, 8, com 10, 18. Nível 4, um máximo de 32 elétrons, S, P, D e F. Você vai observar que se somar 2, 6, 10 e 14, a gente chega no 32. E agora aqui a gente repete S, P, D e F. S, P, D, S e P. E agora a gente tem uma relação. A gente preencheu cada nível com subníveis. Estamos nos aproximando. Opa! Antes de desenhar o diagrama, a gente também vai falar um pouco sobre a energia do subnível. É possível calcular a energia do subnível somando o número quântico principal com o número quântico secundário, N mais L. Vamos lá como isso acontece. Por exemplo, subnível 1, S, aqui ele está sendo representado, que a gente tem o valor, o valor do N, que é do nível, né? E eu aqui o valor do subnível, que é L. Nível 1, N igual a 1, então vamos calcular aqui E do subnível 1S, E vai ser igual a 1. Subnível S, o valor de L associado é 0, o valor de energia vai ser, 1. Vamos, o próximo subnível 2S. Subnível 2S, novamente, energia do subnível vai ser igual ao valor de N mais o valor do L associado ao subnível. E vai ser igual a 2 mais 0, isso vai ser igual a 2. Subnível 3S. Subnível 3S, a gente tem o valor de energia 3. Esse 3 aqui, ó, referente ao valor de N mais L. L vai vir, ó, S é 0. Esse valor de L vai vir daqui, ó. Epa. Mais 0, que é o valor de L associado ao subnível S,
somando vai ser igual a 3. Vamos lá calcular o subnível 4S. Opa. Valor de energia do subnível 4S. E vai ser igual a 4 mais 0, 4, subnível 3D. Tô pegando alguns subníveis aleatórios. 3D, valor de energia. E vai ser igual a 3 mais o valor de L associado a D, a gente olha aqui, ó, 2. Isso vai ser igual a 5. Subnível 3P. 3P. Isso vai ser igual E vai ser igual 3, referente ao nível, mais o valor associado a P é 1. Isso vai ser igual a 4. Na hora de fazer a distribuição eletrônica, os subníveis de menor energia são ocupados primeiro. Subníveis de menor energia são os primeiros a serem ocupados. São os primeiros a serem ocupados. Tá aí porque a gente está mostrando como calcular o valor de energia. Quando a gente observa, então a gente tem aqui, ó, dos subníveis que foram descritos, subnível 1S, valor de energia que a gente calculou foi 1. Opa. Subnível 2S, 2. 3S, 3. 4S, 4. E 3P, se a gente dá uma olhadinha também aqui, o 3P, opa, o subnível 3P e o subnível 4S, o valor de energia vai ser o mesmo. Aí que esse negócio já tá ficando complicado demais. E aí, qual subnível vai ser preenchido primeiro? O que tem o menor número, quando elas são iguais, os valores de energia. E de 4S é igual E de 3P. O subnível 3P é ocupado primeiro. Ocupado primeiro porque ele tem um menor valor de N. Menor valor de N. Caramba, isso ainda continua muito complicado. Então, vamos lá que Linus Pauling, ganhador de 2 prêmios Nobel de Química e da Paz, ele deixou um diagrama bonito para a gente que vai resumir tudo que foi dito anteriormente. E é a partir daí que a gente vai, que deixa mais prático, é isso que a gente vai utilizar na hora de fazer a distribuição eletrônica. Então, vem junto aqui que é sucesso. Vamos recordar mais um pouco. Nível 1, quantidade máxima de elétrons, 2, nível 2, 8, nível 3, 18, 4, 32, 5, repete, 6, 18, 7, 8, subnível S, S, P, S, P, D, S, P, D, I, F, S, P, D, I, F, S, P, D, U, I, SP, número máximo de elétrons, 2, 6, 10 e 14.
14 são valores que você vai se habituar com eles, assim como com a construção do diagrama. E vamos lá começar a fazer um esboço do diagrama. Então, a gente vai associar aqui o nível com o subnível. Então, no nível 1, a gente vai ter 1, S, nível 1, subnível S, nível 2, 2, S. Aqui no nível 2, a gente tem subníveis SP e 2P. Nível 3, 3S, 3P, 3D. Nível 4, 4S, 4P, 4D e 4F, 5S, 5P, 5D e 5F, 6S, 6P e 6F. Opa, subir aqui um pouquinho para caber o último, o nível 7. E nível 7, nível 7 comporta os subníveis S e P, 7S, 7P. Aqui a gente começa a esboçar o diagrama de Linus Pauling e peço para você pegar um papel, um lápis, uma lapiseira e também fazer aí no seu caderno. E o diagrama de Linus Pauling, ele vai ter algumas setas verticais. E essas setas, elas vão nos dizer a ordem de energia. Você vai conseguir saber a ordem de energia sem fazer todas aquelas contas um a um, simplesmente desenhando o seu diagrama de Linus Pauling. Aqui eu vou traçando. E ficou um pouquinho torto. É importante que você desenhe várias vezes. Vamos lá, acredito que esse daqui não vai ficar muito bom. Eu tô aprendendo aqui a trabalhar com esse recurso. Dá uma ignorada aqui nessa imagem e vamos para a próxima tela. Uau, aqui a gente tem ele bem bonitinho. Aí, com o seu papel, com o seu lápis, lapiseira, você pode fazer ele. O diagrama de Linus Pauling, essa obra de arte aqui, ele nos dá a ordem de energia. Quando a gente segue as setas, a gente tem a ordem de energia. Ordem crescente de energia. Então, vamos lá, seguindo a seta, ó, começando aqui, na bundinha da seta, a gente tem um S2, menor nível de energia. Vamos para a seta de baixo, percorre ela, 2S2, próxima seta, 2P6, 3S2, próxima seta, 3P6, 4S2, seta, próxima seta, 4P6, opa, 3D10, pulei um subnível, 3D10, 4P6, 5S2, terminei aqui, ó, essa seta, opa, e vamos para a seta de baixo, 4D10, 5P6, 6S2, próxima seta, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, última seta, 5F14 e
6d10. E aqui a gente tem a ordem de energia. Uma coisa importante, aqui nesse diagrama, ele representou, por exemplo, subnível 2S2. Aqui a gente tem o nível, subnível, e aqui máximo de elétrons no subnível, quantidade máxima de elétrons do subnível, tá ok? E aqui a gente tem a ordem crescente de energia, e é essa ordem que a gente vai usar na hora de fazer a distribuição eletrônica. Vamos lá ver como isso acontece. Opa. Fazer alguns exemplos. Opa. Vamos lá, agora a gente tem espaço para fazer alguns exemplos aqui. Se a gente pega, por exemplo, o cálcio. Cálcio, se você olhar na tabela periódica, o número atômico dele, cálcio, vai ser 20, número atômico. Lembrando que número atômico refere-se à quantidade de prótons. A gente considerando o átomo neutro, o número de prótons vai ser igual ao do elétron. Átomo neutro, eletricamente neutro. A gente tem que a quantidade de prótons, que as cargas positivas, vai ser igual à quantidade de elétrons, que são as cargas negativas. Então, se ele tem 20 prótons, a gente tem lá 20 elétrons para distribuir. A distribuição dele vai ficar da seguinte forma. A gente começa pelos subníveis menos energéticos, de menor energia. Então, 1s2. Depois a gente vai para a seta de baixo. 2s2. Seta de baixo. 2p6. Segue a seta aqui. 3s2. Seta de baixo. 3p6. 4s2. E vamos contar aqui a quantidade de elétrons. 2 com 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20. 20 elétrons foram distribuídos. Vamos pegar um segundo exemplo, no caso, o sódio, o átomo neutro de sódio. O número atômico do sódio é 11. Então, se ele tem 11 prótons, a gente tem 11 elétrons para distribuir. E lá vamos nós. 1s2, 2s2, 2p6. Opa, contar aqui, ó. 2 com 2, 4 com 6, 10. Já temos 10 elétrons. Quando a gente segue a seta aqui, ó, depois do 2p6, 3s2. 3s2. Pode passar um elétron aqui, ó, colocar 3s2. Não, a gente está distribuindo 11 elétrons. Então, o número aqui, 2 era a quantidade máxima, eu só preciso de 1. 3s1. Vamos lá para um próximo e último exemplo, o alumínio. Opa. O alumínio, o número atômico dele é 13, ou seja, ele tem 13 prótons no núcleo, o átomo neutro dele também vai ter 13 elétrons para distribuir. 1s2, 2s2, 2p6,
fazendo a contagem aqui dos elétrons. 2 com 2, 4 com 6, 10. Olhando aqui no diagrama, depois do 2p6, vem o 3s2. E aí, eu posso colocar aqui, ó, eu não coloquei aqui. Quando eu estava fazendo a distribuição do sódio, eu não coloquei 3s2, eu coloquei 3s1. Então, agora na distribuição do alumínio, para ficar mais prático, eu posso colocar aqui, ó, 3s3. Não, de modo algum, não faça isso. O máximo que o subnível S comporta são 2 elétrons. Você pode colocar uma quantidade menor que 2, mas não pode colocar uma quantidade maior que 2. Então, a gente coloca aqui 3s2. O próximo a seta, depois do 3s2, a gente vem aqui, ó, 3p6. No entanto, a gente precisa só de um elétron, então vai 3p1. E quando a gente faz a contagem, já tinha dado 2 com 2, 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 13 elétrons estão distribuídos, todos os 13 elétrons do alumínio. Bom, é isso aí. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Essa é uma das primeiras videoaulas que eu gravo. Gravei especialmente para os meus alunos do cursinho popular Sambaqui. Relembrar alguns conceitos. Caso você não seja meu aluno, nunca foi meu aluno e gostou dessa videoaula, tá aqui meu contato, escreve. Eu trabalho com aulas particulares online. E a próxima vez que a gente encontrar, espero que eu evoluir aqui nesse processo das videoaulas, descobrir novas tecnologias e novas formas de trabalhar para contribuir com vocês de uma maneira mais interessante, tá bom? É isso aí, bons estudos. Até a próxima aula, vou falar sobre distribuição eletrônica, tabela periódica e a regra do octeto. É isso aí.